Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E tivemos uma semana aí cheia de emoções, conforme esperado, né? Semana passada avisamos que essa semana ia ser super quarta, payroll, um monte de balanços, né? Ia acontecer bastante coisa, ia vir bastante volatilidade e não decepcionou. E foi uma semana excelente para ganhar dinheiro, porque a volatilidade é o combustível do trader, né? Então é nesse momento que você tem que aproveitar, porque quando o mercado está consolidado, que nem já ficou aí no primeiro semestre do ano, ficou bem consolidado, né, o Brasil, e foi difícil de arrancar dinheiro, né, e agora é a hora de você lavar a égua, é o que a gente está fazendo lá no método DX, né? Então, nós tivemos aí o índice, o Ibov, para baixo e o dólar para cima, né? Não decepcionou, o dólar chegou a bater 5,80, né? Depois, na sexta-feira, deu uma corrigidinha, né? Aconteceu o payroll, aconteceu bastante volatilidade na sexta-feira, nós vamos ver isso daí nos gráficos, mas tá bem estressado. Os DIs fizeram uma semana de baixa, indo na contramão do dólar, mas aí eu tenho que explicar esse negócio. Eu expliquei na abertura de mercado, acho que de quinta-feira, não sei se foi de quinta ou sexta-feira, expliquei sobre o carry trade que está acontecendo, né, com o iene japonês e impacta o real brasileiro. Então, por isso, esse é um dos fatores de estar estressado o nosso dólar contra o real. Mas os juros no mundo inteiro caíram, né, e caíram bastante, tá? Então os DIs também caíram, isso daí é positivo para todo mundo sobre um aspecto, né? Nós temos que tomar cuidado, ao longo do vídeo eu vou falar mais, né? Porque a queda de juros teoricamente significa estímulo para a economia, mas quando ela antecede uma necessidade, né? Quando ela só é reativa, porque a economia já está com problemas e os juros está caindo em reflexo desses problemas, que é mais o caso que está acontecendo agora, aí isso daí geralmente é um mau sinal para o mercado de ações, tá bom? Mas nós vamos ver isso daí ao longo dos gráficos, tá? Então nós tivemos aí uma semana pesada, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ativos da Europa perdendo fundo, Estados Unidos até as FANGs pesaram, né? Mas a questão é, isso daí é uma oportunidade de comprar um novo fundo porque ainda tem mais gás para subir até o final do ano, eleição, não sei o quê, ou é o fim do mundo e vai cair, não vai olhar mais para trás, né? Então nós vamos usar a análise técnica para responder essas perguntas, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmudé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais como operar com a gente no Método DX, na sala ao vivo, ter acesso à carteira VIP, que já está com quase 12% de gain esse ano, apesar do Ibov estar, acho que com 6% de negativo, né? Então, uma performance espetacular. Tem o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, indo aqui para o mapa de calor do mundo, já dá para ver que estamos vermelhos, né? Ásia bem vermelha, né? Europa nem tanto, mas está pesada, né? O mundo inteiro está pesado, inclusive o Brasil. E o S&P 500 continua naquela rotação de setores. Então, assim, os índices pesaram bastante, né? Todos, inclusive o Russell 2000 pesou bastante, fez pivô de baixa e tal, né? E o peso maior foi aqui nessas FANGs, né? Então você vê Nvidia caindo 5, Microsoft 4, Amazon 8, Tesla 5. Por outro lado, você tem algumas surpresas, né? Como a Meta fechou com quase 5% de alta, a Apple também fechou ainda no positivo, e nós temos uma novidade aí importante que foi divulgada, eu não sei, eu não vi a notícia na sexta-feira, eu só vi no fim de semana, tá? Mas o Warren Buffett realizou metade das posições dele em Apple, que é a maior posição dele, ou seja, um rebalanceamento de carteira importante, e vendeu quase tudo das ações dele de Bank of America, que era a maior posição dele em banco, né? Então o cara tá com caixa até a tampa, né? Ou seja, ele está vendo alguma coisa, ele já estava crescendo caixa, né? Porque ele compra só quando tá barato as ações, né? Então ele prefere ficar em caixa. No caso aí são títulos do Tesouro de curto prazo, que estão pagando aí lá, de 3 a 5%, dependendo do instrumento, do que ficar exposto em ações que ele acha que já estão muito caras, né?
Então, assim, esse é um sinal importante, o Warren Buffett cada vez mais cash, e eu não sei como é que isso daí vai refletir na segunda-feira, ou se já fez parte do peso de sexta-feira. Eu acho que já fez parte do peso de sexta-feira, tá bom? Mas vamos ver isso daí nos gráficos. A temporada de balanços nos Estados Unidos ainda tem muito balanço, tá? Mas assim, das principais empresas, principalmente as FANGs, já foram todas, né? Falta só a Nvidia, que ela é mais no final do mês, né? Então tem tempo. Agora, o Brasil começa a pegar. Já tivemos alguns balanços, né? Vale, por exemplo, já foi balanço, mas essa semana aqui nós já começamos a ter algumas coisas importantes. Então começamos já na segunda-feira com Bradesco e DB Seguridade. Tem várias empresas aqui, mas vamos falar só as principais, né? Na terça-feira temos Itaú como principal aqui. Na quarta-feira temos Banco do Brasil e várias aqui de energia, né? ED, Copel, Ultrapar e assim por diante. Aí na quinta-feira temos a Petrobras, Suzano, Sabesp, B3, um dia importante, mais elétricas aqui. E na sexta-feira já mais tranquilo, já está acabando aqui. Então essa semana aqui vai ser a semana mais importante de balanços aí do Brasil, tá bom? Indo agora para os DIs, olha só, veja como nós tivemos aqui um estresse do DI, né? Uma barra bem importante, deixou uma sombra, né? Isso aqui pode ter duas coisas, né? O mais importante é que, olha, rompeu aqui os 20, né? Então isso daqui é um momento de estresse, por isso que o mercado caiu bastante. Agora, a nossa dúvida é a seguinte, o VIX ele funciona dessa forma, né? Sempre que ele espeta para cima, ele dá essas espetadas, deixa uma sombra e volta, né? E você pode ver aqui, das outras vezes também foi assim. Então, a dúvida é, isso daqui já foi a espetada e vai voltar? Ou vai fazer como fez aqui, né? Que deu essa espetada, começou a voltar e depois fez um falso rompimento que foi embora, né? E isso significa o quê? Isso aqui ainda pode vir aqui, ainda pode subir um pouco mais, e aí, se isso acontecer, nós podemos ter mais queda no mercado. Se isso daqui realmente marcar o topo e o VIX começar a cair, e aí vamos colocar aqui no diário, né? Que olha só, foi a barra aqui de sexta-feira, né? Então, se por um acaso ele começar a cair, vai mais provável ter uma marcação de fundo no mercado americano. Se ele continuar estressado e continuar subindo ou continuar nesse patamar aqui, nós podemos ter mais queda, tá bom? Indo agora para os DIs, que é muito importante. Então, gráfico semanal, olha só, nós tivemos aqui uma semana com uma queda significativa, né? Isso daqui caiu quase 10% essa barra aqui, né? E, obviamente, veio aqui nesse fundo, que é importante, né? Então, perdeu aqui esse canal. Vou fazer só o exercício para vocês verem como, quando você perde o canal, você dobra aqui o canal, né? Então, essa linha intermediária do canal, ela vem aqui no lugar onde estava a outra, e essa daqui passa a ser o outro alvo. Veja como isso daqui funciona, ele já veio praticamente aqui, né? Então, a análise técnica é maravilhosa. E agora nós estamos aqui nessa região do suporte, mas de qualquer jeito, olha, tá bem claro aqui que aqui tinha um topo, aqui outro topo e aqui outro topo, e agora esse negócio aqui está prestes a fazer esse pivô de baixa, né? Lembrando que a linha de pescoço aqui desse ombro, cabeça, ombro, ela já foi acionada, né? Porque ela é inclinada aqui, né? Isso acontece com bastante frequência, né? Então já foi. Agora o alvo desse negócio é no mínimo aqui, né? 3,2%. E aí depois eu vou falar mais no dólar, né? Porque aí vocês vão falar assim, puxa, mas o dólar caiu, o DXY caiu essa semana, né? Como é que pode isso acontecer? O negócio do câmbio é mais complexo, eu vou explicar para vocês depois. Olha, turma, ontem eu fiz um Momento Economês falando sobre a curva invertida de juros, né? Então vou mostrar isso aqui para vocês e vou deixar o link aqui para esse vídeo para quem não viu ontem, não recebeu a notificação, e não está com o sininho ali acionado, né, na inscrição do canal. Pode assistir o vídeo, né? Mas olha, para vocês terem uma ideia, os títulos de 10 anos é o que está com os candles aqui, tá bom? Então, neste momento, é aquele que eu mostrei, 3,8% aqui são os títulos de 10 anos. Aí você vê a inversão da curva, você vê que todos os títulos mais curtos, eles estão com preço, estão com juros mais alto do que o de 10 anos, né? Deveria ser o contrário, de 10 anos deveria ter
os juros mais altos de todos. Aí você já vê aqui, ó, de 5 anos ele já está 3,6, então já desinverteu, ele estava mais alto e já desinverteu. Aí esse daqui é o de 2 anos, já está 3,88, um pouquinho acima do de 10 anos, mas já está quase desinvertendo. Aí nós temos aqui o de 1 ano, que ainda está 4,38, e o de 3 meses, que está aqui 5,17. Mas vê que esse de 3 meses é bem importante aqui essa virada para baixo, tá? Geralmente, quando de 3 meses vira assim, é porque já foi, tá? A questão do corte de juros do Banco Central, do Fed, ela é reativa a esse daqui de 3 meses, ou seja, o mercado já está precificando queda de juros no curto prazo, tá bom? É bem importante isso daqui. Então, voltando aqui, ó, da Europa também tivemos aqui uma barra bem importante, né? Fez um pivô de baixa aqui, caiu quase 10%. Então, a mesma configuração dos Estados Unidos, né? Um topo mais baixo e agora, nesse caso aqui, fez um pivô de baixa aqui, tá muito bonito esse negócio. O alvo disso daqui tá aqui abaixo dos 2, né? 1,80, alguma coisa assim, né? Seguindo o Reino Unido, que o Banco Central do Reino Unido essa semana cortou juros, tá? Então nós já temos Europa cortando juros, Suíça cortando juros, Canadá cortando juros, Reino Unido cortando juros, tá faltando só o Fed. E o negócio do câmbio, que eu vou falar depois no iene, o Japão subindo juros, na contramão disso daí. Por isso que está dando essa bagunçada no câmbio mundial, tá bom? Seguindo aqui, então, quando a gente vê os títulos de 10 anos do Japão, mesmo eles também caíram um pouco o de 10 anos, né? Porque o do Banco Central que subiu é o de curtíssimo prazo. Aí nós temos o destaque aqui para o TLT, que é realmente, olhando aqui no longo prazo, nós temos esse fundo mais alto, e agora fez um pivô importante, e o último limite aqui é o 100, né? Então, se romper esse 100 aqui, esse negócio aqui pode dar uma deslanchada e aí nós vamos ter todos os juros para baixo. Lembrando que o TLT é o preço do título e o juros é o reflexo do quanto se negocia aqui nesse preço, né? E esse daqui é o de 20 anos. Quando você olha os CIPS, que são os de curto prazo, também aqui, olha, já estourou o 100, está sendo negociado aqui a 108, pivô de alta e tem compra nesse negócio aqui. Isso daqui são títulos negociados, tá? Indo agora para o SP500, nós temos aqui, olha, uma semana de baixa, né? E lembra que nós falamos que um teste aqui deste topo aqui era bem possível, né? E ele praticamente chegou aqui. Significa que essa semana já vai fazer uma reação? Não necessariamente, né? Ele pode ficar enrolando aqui, né? Isso é uma possibilidade, mas como está com volatilidade, eu não duvidaria ele fazer uma reação assim. Pode ver que das outras vezes que ele veio aqui, assim, depois de uma barra de bastante estresse, ele reage, né? E nós vemos aqui pelo IFR que ele está bem sobrevendido, né? Então, nós vemos aqui que a última vez que ele veio nesse patamar foi aqui, e a reação foi dessa forma. Então aqui tem bastante motivo para reagir, 50% de FII, topo anterior rompido, estresse aqui do IFR, blá blá blá, então assim, não duvido de ele fazer uma reação aqui, tá? Então esse daqui já é o primeiro sinal que eu te digo de que quando eu olho esse gráfico aqui, isso daqui está numa tendência de alta, né? Aqui tem motivos para ele reagir. Das outras vezes que ele fez correções, ele reagiu e rompeu o topo, né? Então, não duvido isso daqui até o final do ano ainda romper topo, porque a tendência está preservada, apesar do estresse. E aí é que entra aquela coisa do sangue frio e operar o gráfico. Aí fala assim, tem sinal aqui já de compra? Não, não tem. Inclusive, se você olhar os 60 minutos, que é o tempo para swing trade mais curto que a gente tem, né? Não deu sinal nenhum ainda, né? Nós tivemos aqui mais um pivô de baixa, então ainda estamos operando aqui, olha, com cabeça de vendas. Agora, se por um acaso ele chegar aqui, ó, isso daqui inclusive pode ser uma bandeira de baixa, né? E perder o fundo. Agora, se durante a semana ele fizer uma reação, vier, por exemplo, aqui, aí volta, deixa um fundo mais alto e faz isso daqui, aí sim você pode começar a comprar, tá? Porque é uma região de suporte e é interessante, tá bom? Então, por isso que eu digo que não precisa se desesperar, simplesmente opere a análise técnica que ela funciona, tá?
A mesma coisa para a Nasdaq, né? No caso da Nasdaq, nós temos aqui, e no vídeo de ontem eu falei sobre o que eu estou fazendo aqui, a minha visão sobre isso daqui, né? Veja como ele já chegou na última retração de Fibonacci, topo anterior rompido, caiu bastante, né? Tem essa linha de tendência aqui, e o IFR está bem sobrevendido aqui, né? Então, tem muitos motivos para isso daqui segurar o preço, né? E aí eu vejo a mesma coisa, o mesmo desenho que eu fiz lá do SP500, eu estou de olho aqui nessa Nasdaq, porque ela pode fazer uma reação. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, olha só, aqui desse topo nesse fundo caiu 11%. Aí depois aqui deste topo neste fundo caiu 8,3%. E agora deste topo neste fundo caiu 11%. Então, até a prova em contrário, ele está fazendo um movimento parecido com as vezes anteriores. Então eu posso esperar que a sequência do movimento seja parecido com as vezes anteriores, tá? É isso que eu tenho na cabeça. Indo para o Dow Jones, olha só, o Dow Jones também fez uma barra aqui importante, né? Mas tá no topo histórico, né? Aqui tem essa linha de tendência, ainda não dá para se preocupar de falar de reversão de tendência no Dow Jones, né? O Dow Jones ele pode vir até os 37 mil pontos e a tendência ainda está preservada, tá bom? O Russell 2000 fez uma barra muito feia, né? Então foi uma barra aqui que caiu 6,8%, né? Bem pesada. Mas é a mesma coisa que eu falei do Dow Jones, né? Não duvide que esse negócio aqui está fazendo um pullback aqui, né? Tem essa linha do canal e não sei o que, ele simplesmente ficou feio por causa da intensidade. Mas e se ele segurar aqui e pum, virar para cima? Eu não duvido isso daqui acontecer, essas coisas acontecem, tá bom? Então ainda não mudou, né? Outra coisa que chama atenção na semana é o Consumer Staples. Então a gente continua com essa rotação de setores. Você vê que nós tivemos uma semana pesada para praticamente todos os setores, mas Consumer Staples, e aí eu vou mostrar alguns ativos que fazem parte aqui desse Consumer Staples, que estão positivos, apesar de a maioria do mercado estar negativo, tá bom? Então, não necessariamente existe pânico de todo mundo saindo do mercado. Existe muito rebalanceamento de carteira, tá? Isso é importante. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque nesse momento, se você olhar o que está saindo na mídia, é desespero, é Sunroo, é curva invertida, é corte de juros, é câmbio, tudo má notícia, né? E aí você fica influenciado e você fala assim, poxa, eu preciso vender. E eu não estou dizendo que você não precisa vender, eu estou dizendo que você vai vender se o gráfico mandar. Então, por exemplo, mostrei lá o SP500. Tá fazendo uma bandeirinha de baixa ali, depois de uma barra de baixa significativa. Se acionar essa venda, vamos vender, e tudo bem, o gráfico está mandando vender. Agora, se segurar e começar a fazer pivô, estamos numa região de suporte, no longo prazo, gráfico semanal, a tendência ainda é de alta, ele pode simplesmente devolver toda essa queda, porque foi um pânico transitório, né? E vários ativos foram para a região de suporte, porque estavam caros, começa a voltar capital para esses ativos e o mercado reage. Então, assim, siga o gráfico e não siga as notícias. Essa é a mensagem, por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês. Indo para a Europa agora. Nós temos aqui o DAX alemão, que fez uma barra feia, né? Mas olha, veio aqui para esse fundo. Inclusive, ele pode até cair mais essa semana aqui, vir testar essa região, vir testar isso daqui, que a tendência ainda está preservada. Então, assim, não sei se vai dar compra essa semana ou se vai dar venda, né? E aí eu digo a mesma coisa que eu falei do SP500, né? Então, vamos olhar aqui os 60 minutos aqui do DAX. O que nós temos aqui? Bom, uma bela de uma baixa aqui e uma bandeirola. Se perder fundo aqui, eu vendo. Agora, se por um acaso esse negócio aqui começar a enrolar, ficar se segurando e começar a fazer pivô de alta, aqui é uma região de suporte importante. Então pode dar compra para vir testar o topo novamente, tá? Então, vou voltar aqui no semanal, vamos colocar aqui o IFR para vocês verem que esse negócio aqui, olha, ele está mais sobrevendido do que quando ele chegou aqui. Veja que aqui, olha,
Ele estava nesse nível de sobrevendido. Depois ele veio aqui, já estava um pouquinho mais para baixo. E agora ele veio aqui, ainda está na mesma região de suporte, já está mais sobrevendido. Já está tão sobrevendido quanto ele estava aqui? Não. Então ainda pode cair um pouquinho mais aqui, por isso que eu estou dizendo. Por isso que se acionar venda, tem venda. Mas não seria estranho para mim ele se segurar aqui e voltar a testar topo, tá bom? É por isso que eu estou explicando. Siga o gráfico. A mesma coisa o Reino Unido, né? Então tinha rompido, devolveu tudo, mas continua aqui segurando nessas retrações de Fibonacci, né? Se continuar segurando, a tendência ainda é de alta. A França fez uma barra bem feia, então a França tem uma situação aqui que eu acho que, no caso dela, é mais venda do que compra, né? Por quê? Porque ela perdeu essa linha de tendência que vinha de lá de trás, ela perdeu a última retração de Fibonacci, fechou na mínima aqui, então ela tem mais possibilidade de vir testar esse fundo do que as outras, né? Mas se você olhar a configuração aqui de curto prazo, ela não é diferente dos outros, né? Então, não deixou a bandeirinha, né? Mas olha, fez pivô de baixa, e se fizer mais pivô de baixa, tem venda aqui na França essa semana, tá bom? Não fique com pudor de vender esta França, tá? Agora, começando aí para o Japão, né? Então, nós temos o Nikkei, que olha só, fez aqui 3 semanas de baixa, o Nikkei estava aqui topo histórico, né? Numa bela de uma tendência, tinha rompido aqui o topo, fez um falso rompimento e deu venda nesse negócio aqui. Eu não operei essa venda, mas teve gente lá no método DX que operou, né? Então agora ela abriu aqui eu não sei se vai segurar aqui esse fundo, né? Mas já abriu um megafone, né? Então é um alargamento. Isso aqui é uma situação difícil de operar. Ele ainda pode vir aqui mais para essa última retração de Fibonacci ou até vir testar esse topo aqui dos 33.400, tá? Pode cair mais. Mas não me surpreenderia, esse megafone aqui tá bem bonitinho, não me surpreenderia ele voltar a subir aqui, tá? Porque estressou demais. Então também IFR, olha só, extremamente sobrevendido aqui, né? Das outras vezes que ele veio aqui nessa região, ele também reagiu, né? Então pode ter uma reação nesse Nikkei, tá bom? Olhando aqui a China, continua caindo aos poucos, mas ainda está segurando aqui nessa região que tem bastante suporte, né? O que chama atenção é que o mercado inteiro estressou e a China não estressou, a China simplesmente seguiu o seu caminho, porque assim, se ela quisesse cair, ela podia meter uma barrona de baixa aqui e vir testar fundo, né? Porque tá pesada a China, né? E ela não fez isso, daí me chama atenção. Mercados emergentes, também aqui ainda continua nessa região de suporte, pode reagir. E por que eu chamo muita atenção para esse negócio do suporte? Porque quando você vem muito rapidamente testar um suporte, o mercado inteiro, a leitura que faz, fala assim, pô, das outras vezes que veio aqui, o preço reagiu. Então, eu acho que tem força compradora. E o pessoal começa a comprar. E isso faz a reação. Então, normalmente, existe uma reação. O que nós não sabemos é se essa reação é uma reação que vai vir aqui para romper topo, ou se o pessoal começa a colocar o pé na água com um pouco de medo, aí faz o pulo do gato morto e depois cai mais. Mas dificilmente chega numa região dessa e mete um barrão aqui, tá? Isso daí só acontece quando realmente acontece um estresse aí, tipo o Covid, que é uma exceção, né? O nosso EWZ também está aqui, pode fazer esse pivô de baixa aqui e vir testar esse fundo, né? Não duvido isso daqui acontecer, mas não me surpreenderia se ele se segurasse aqui, tá? Depois de todo o estresse dessa semana, principalmente com o dólar, nós podemos ter uma semana mais calma. Apesar de que temos bastante balanço essa semana, né? Então é difícil não ter volatilidade essa semana, né? Então mais provável que esse negócio ande, tá? Seguindo aqui para as commodities agora, nós temos aqui o petróleo que caiu, então esse daqui é um sinal de fraqueza na economia, assim como os dados de emprego dos Estados Unidos, né? Então, se ele perder esse fundo e vier para cá, nós estamos falando de uma economia mais fraca e aí o mercado pode pesar mais, né? Minério de ferro também continua vindo testar esse fundo, economia fraca. O cobre fez aqui olha, é aquilo que eu falo de região de suporte, né? Última retração de FIBO e tal. Ele dá uma segurada. Não sabemos se isso daqui vai ser um pulo do gato morto para cair mais ou se vai ser uma reação. Precisa esperar o gráfico falar, né? Aí temos o ouro,
que para mim surpreendeu esse ouro, tá? Porque o que acontece? O ouro, o ouro tem duas utilizações, né? Uma é a industrial, né? Que se usa ouro aí na indústria, principalmente de tecnologia. Mas a maior função dele é monetária, né? Então, reserva de valor e tal. E aí o que acontece? Como é que é a função do ouro, né? Qual é a função do ouro no mercado monetário? Ele é uma reserva de valor. Então, para que você precisa de reserva de valor? Para os momentos de estresse. Então, eu sempre chamo a atenção. Quando o mercado estressa, o ouro cai junto. Por que ele cai? Porque as pessoas têm o ouro como um seguro. Então deixa lá um percentual da sua carteira como ouro, tal. Salvo raras exceções, ninguém tem 100% de ouro na carteira, né? Você tem lá 5%, 10% e vai aumentando o portfólio de acordo com o estresse do mercado, né? Por quê? Porque quando você está, por exemplo, você compra um negócio que é extremamente alavancado, tipo ações de tecnologia ou de varejo e tal. E aí, isso é uma ponta alavancada. Na outra ponta, você tem ouro. Aí o que acontece? Quando o mercado estressa, esses caras alavancados tendem a cair mais com força, né? Então, o que você faz para balancear a sua carteira? Você tem o ouro que você pode vender naquele momento em que você precisa fazer caixa para compor aquelas suas ações que são mais alavancadas, né? Principalmente quando você tem opções e aí você precisa fazer chamada de margem, aí você pega o seu ouro, você vende aquilo lá para cobrir essas posições aí de chamada de margem. Então, no primeiro momento, o ouro cai. E aí, depois é que ele começa a subir. Agora, neste caso, nós estamos tendo uma situação diferente, né? Por quê? E é isso que me chama a atenção, que eu não acho que o mercado estressou assim no nível Covid, que vai despencar. Eu acho que ele deu uma estressadinha, porque estava caro e tudo mais, teve bastante volatilidade, mas eu acho que tem uma boa chance dele se segurar. E um dos motivos é esse ouro aqui, né? Se o mercado tivesse estressado, o pessoal tinha vendido ouro, ele tinha no mínimo vindo testar fundo aqui, ou talvez até perder fundo. E não, ele rompeu o topo, está na máxima histórica o ouro aqui de fechamento, né? 2.440. Então, isso é um sinal interessante, né? A prata também se segurou aqui, né? Então, a prata, para mim aqui, ela marcou um fundo e é zona de compra, tá? Se ela começar a reagir. Lembrando, se o mercado estressar, esse negócio pode apontar para baixo, tanto o ouro quanto a prata, tá bom? Aí, indo aqui para as moedas, né? O DXY, olha só, ele caiu. E isso daqui é uma coisa interessante, né? É exatamente o que eu estava falando do ouro. Em momentos de estresse do mercado, a fuga é para dólar. Então, o que acontece? Se todo mundo está estressado, todo mundo se protege no dólar e o dólar dispara. E está aqui o gráfico que não me deixa mentir, né? Aqui, olha, era na época do Covid, né? Nós estávamos estressados. Nós temos aqui tanto em 2020, olha só, essa alta aqui, né? E aí depois ele caiu por causa dos juros e tal, mas logo na sequência subiu de novo. Então, sempre que o mercado estressa, o dólar se valoriza. E essa semana aqui, que o mercado deu uma estressadinha, o dólar se desvalorizou. E vocês viram que o TLT, o TPIs, tudo isso daí teve fluxo de capital. E mesmo assim o dólar se desvalorizou. Então, assim, isso daqui não faz muito sentido com o mercado panicado. O mercado panicado, esse dólar deveria ter vindo aqui testar topo, tá bom? Aí nós temos o Bitcoin, que eu vou te falar, o Bitcoin, apesar dele ter feito essa barra feia aqui, né, dentro aqui do modelo dele, também em situações de estresse, ele deveria cair, né, como ele já fez aqui em outras vezes. E ele se segurou aqui, está demonstrando resiliência. Então, assim, um negócio parecido com o ouro, né? Obviamente não veio romper o topo e tal, mas o pessoal cada vez mais está segurando as posições aqui de Bitcoin, porque anteriormente, quando tinha esses estresses, o pessoal se livrava aqui de Bitcoin, porque falava assim, isso daqui é risco, volatilidade, isso daqui vai cair pra caramba, né? Então, assim, tá numa região aqui de 60 mil dólares, caiu bastante? Caiu. Quantos por cento que deu essa barra aqui? 10, 11% quase, né? Então, é bastante? É bastante. Mas para volatilidade de cripto não é tanto assim. Para mim, isso daqui demonstrou resiliência, tá? A mesma coisa o Ethereum, que veio aqui testar fundo novamente, e aqui essa região é uma região de compra, né? Então, se o mercado conseguisse segurar aqui e as coisas se
segurarem essa semana, aí nós podemos ter compras aqui desse Ethereum no fundo, tá? Podemos ter compra de Bitcoin também, né? Aí agora eu quero falar sobre, estamos aqui nas moedas, né? Eu quero falar sobre o iene japonês, que olha só, o iene japonês deu uma bela uma valorizada, né? Então ele veio aqui do topo dos 161 ienes por dólar e fechou aqui a semana com 146 ienes por dólar, né? Então, essa semana eu expliquei o negócio do carry trade, né? Então, os juros no Japão é o mais baixo do planeta, praticamente, né? E então o pessoal se alavanca em ien, pega dinheiro emprestado em ien e pega esse dinheiro e investe em outros lugares onde paga mais juros, como o Brasil, México ou mesmo os Estados Unidos, que está pagando bastante juros, né? E o que acontece? O mundo inteiro está cortando juros e os juros estão caindo, né? Lembrando, não é os juros da Selic, os juros do Fed, é os juros dos títulos, né? Que são negociados, né? O nosso DI no Brasil, no caso, né? Então, o que acontece? Todos os juros caíram, né? Inclusive o DI no Brasil caiu também. E o Banco Central japonês subiu os juros e tem uma tendência de alta nos juros japonês. Então o que acontece? Esse carry trade, você começa a não fazer mais sentido e aí as instituições têm que fechar suas posições para devolver esse dinheiro lá para o ien. Então você tem um fluxo de dinheiro que sai de todas as moedas e vai para o ien. E aí o ien se valoriza. Então foi por isso que o Banco Central japonês cortou os juros. Aliás, subiu os juros. E agora, o que acontece? Você vê como esse negócio é sensível, porque ele subiu 0,25. Mas como todo o resto caiu, então o spread, né, é aquela coisa que a gente fala do Brasil. O Brasil não pode ter menos de 5% de diferença dos juros dos nossos títulos em relação aos Estados Unidos, porque senão não tem fuga de capital. E aí essas situações acontecem também em todas as moedas, né? Então, o ien japonês, ele se valorizou nesse sentido. Então, aí o pessoal está falando assim, mas será que vai ter mais alta de juros no ien? Não precisa, porque já resolveu o problema. E, na verdade, o Banco do Japão pode até voltar a cortar juros, se for o caso, né? Porque eles resolveram o problema do câmbio dele. Não precisando subir muitos juros, mas simplesmente porque o diferencial de juros em relação aos outros que estão caindo já foi suficiente para trazer moeda de volta para eles. Então aqui o ien fez todo esse movimento. Isso daqui acontece com todos os moedas. O ien é uma moeda importante, né, de negociação global. Então esse é um motivo do dólar ter caído, tá bom? O DXY ter caído. Então o dólar se desvaloriza em relação a todas as moedas, mas na verdade quem valorizou mesmo foi o ien. Se você olhar ele contra todas as moedas, ele se valorizou. Então agora o que acontece? O ien ainda pode voltar aqui para os 140? Ele pode, mas ele já está numa região aqui onde agora deve dar uma estabilizada. Tá? Essa semana aqui eu acho que foi uma chacoalhada geral e agora o negócio deve dar uma estabilizada, todo mundo para ver o que vai acontecer. Os juros vão continuar caindo no mundo inteiro, vai dar uma segurada, o que vai acontecer, né? Então eu acho que essa semana aqui vai ser uma semana aí de freio de arrumação, tá bom? Indo agora para as FANGs. Então nós temos a Apple aqui que se segurou e aí de novo, eu não sei se esse candle aqui já contempla a venda do Warren Buffett, ela aconteceu aqui, né? Nisso daqui, porque ele só foi anunciado depois, porque ele não pode anunciar antes, né? Então ele negociou, foi vendendo tudo que ele queria vender e depois é que foi divulgado, né? Então eu não sei se isso daqui ainda vai ter algum efeito ou se já foi tudo o que tinha que fazer. Vamos aguardar na segunda-feira, vamos saber, tá bom? De qualquer jeito, a tendência da Apple continua de alta, ela continua bem forte, né? A Microsoft, olha aqui, zigue-zague de alta, né? Então, da outra vez que ela corrigiu aqui, nós tivemos uma correção de 15%. Nós estamos falando de uma correção de quanto aqui? De 12%, 13%, né? Então, esse negócio ainda pode vir até aqui, 50% de FIBO, não seria de estranhar, mas nós temos aqui o preço subindo, né? Então, assim, tudo bem, corrigiu aqui 4 semanas, aqui também corrigiu 4 semanas, né? E a tendência está preservada. Então, assim, eu acho que esses lugares aqui são lugares onde vai entrar força compradora. E aí nós não precisamos nós somos muito pequenos para fazer essa força compradora. Você tem que esperar os caras grandes entrarem. Quando eles entrarem, vai aparecer no gráfico e aí você começa a se posicionar, tá bom? Não precisa entrar antes da hora. A Amazon fez uma correção bem
significativa aqui, né? Mas de qualquer jeito, olha, bateu aqui nos 50% de fibra, já deu uma reagida, né? Não é um negócio legal aqui ter perdido esse fundo, né? Mas eu acho que se segura aqui e vale a mesma coisa que eu falei para todo o resto, né? E lembrando, turma, nós estamos falando isso daqui porque a tendência é de alta. Então, assim, você não pode desistir da tendência assim na primeira semana de queda, né? Primeira, segunda semana de queda. Existem correções, né? O Google, a mesma coisa. Lembra? Eu falei aqui, o Google, pelo gráfico diário, ele fez um gap de balanço e tal, e deu uma oportunidade de compra porque era a região de suporte, né? E aí, essa semana, teve volatilidade e tal, mas olha, não perdeu fundo, né? Deixou um candle de indefinição aqui. O que eu digo é o seguinte, olha, se perder esse fundo aqui e fizer esse pivô de baixa, aí tem que encerrar a posição porque ele pode cair mais, né? Ou seja, o mercado pode estressar, né? Isso aqui ainda está na mesa, né? Agora, sinceramente, eu acho mais provável ele se segurar aqui, fazer um fundo duplo, vamos ver até como é que está aqui o IFR. Olha lá, ainda não identificou, mas vamos supor que aqui na segunda-feira ele faz uma barra um pouquinho para cima aqui e esse EFR faz isso daqui. Então você tem um fundo duplo com uma divergência, né? Precisa esperar isso aqui acontecer, estou aqui supondo, né? E aí, então, isso daqui pode segurar, tá? E assim como os outros ativos que eu também mostrei aqui. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou desesperado de falar, nossa, vai panicar, vai cair tudo. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Se acontecer, eu estou preparado para lidar com isso, tá? E vocês têm que estar também. A meta, olha só, teve aquele divulgação de balanço espetacular, foi quase testar topo, voltou aqui, mas continua dentro da consolidação, está tudo ok. A Tesla, mais uma semana de baixa, está fazendo sua correção, eu acho que ela ainda vem aqui até os 190 pelo menos, né? Faz sentido ela fazer isso daqui. E a Netflix também continua numa correção, mais uma tendência de alta, nada de muito estranho. E a Nvidia, olha só, também já corrigiu bastante, veja aqui, olha, do topo até aqui, ela chegou a corrigir 26%, fechou aqui nos 24%, né? E isso daqui é uma típica, uma clássica perna ABC de correção, né? E aí chegando aqui na última retração de Fibonacci, perto dessa linha de tendência do canal e tal, ainda tem esse topo aqui, né? Ainda pode cair um pouquinho mais semana? Pode, mas para mim aqui já é região para olhar compra de Nvidia, tá? Então, mesma coisa que eu falei. Nesses momentos são os momentos para você ficar de olho na oportunidade, porque a tendência está preservada, tá bom? E aí, para finalizar aqui os Estados Unidos, eu quero mostrar para vocês algumas dessas consumer staples, ou como elas estão diferentes. Olha só a Coca-Cola, olha que barra de Coca-Cola rompendo topo histórico, né? Então, você acha que isso daqui é mercado que vai despencar? Olha só, a PepsiCo, que está aqui num arredondamento de topo, fez uma semana espetacular. Olha o McDonald's, olha o tamanho da barra de McDonald's. Olha Johnson & Johnson, também estava num arredondamento aqui, está escapando do arredondamento aqui, prestes a fazer um pivô de alta. Então, assim, isso aqui não está com cara de mercado que estressou e vai despencar tudo de uma vez. Porque quando cai, cai tudo, tá? E não é o que está acontecendo, tá? O pessoal ainda continua confiando aí em alguns ativos. Olha a Procter & Gamble, clássica também das consumer staples. Olha só essa barra, teve volatilidade aqui, balanço, não sei o que, e tá topo histórico, né? Então, assim, para mim o mercado não estressou, tá bom? Então, para finalizar aqui ó, a parte gringa, turma, tivemos uma semana pesada, o VIX ainda está com volatilidade, podemos ter volatilidade essa semana ainda, né? Mas, para mim, cheira mais oportunidade do que risco, tá? Não está com cara ainda de que vai acabar o mundo, está com cara de que ainda tem mais lenha para queimar essa tendência, tá bom? Então, esse é o meu aviso. Vamos agora para o Brasil. Olha, turma, então, como o mundo inteiro caiu, os nossos DIs caíram também, né? Fizeram uma barra aqui interessante, né? 4% de queda e tal, mas duas coisas aqui chamam a atenção, né? Esse canal de alta aqui continua preservado e essa consolidação aqui continua preservada, né? Então, enquanto ele estiver acima dos 11%, a tendência desses DIs aqui ainda é de alta, tá? Obviamente, os juros do mundo inteiro caindo ajudam o Brasil, tá? Mas eu ainda não desisti dessa tendência de alta, não. Falando sobre aquela minha posição de compra no DI, eu encerrei essa semana, né? Então, tínhamos comprado aqui, chegou aqui, fizemos a parcial, aí quando virou para baixo aqui, encerrei. Não fico deixando o dinheiro na mesa, não, tá? Virou para baixo, eu encerro, por quê? Mesmo que tivesse encerrado aqui, vamos supor que ele faz isso daqui, aí depois ele vem aqui e rompe de novo. Aí eu compro de novo, não tem problema nenhum, tá? Mas não deixo dinheiro na mesa de jeito nenhum.
Indo para o Ibov, olha só, o Ibov caiu aqui essa semana, né? Então uma barra importante aqui de queda. Eu acho que tem mais queda no Ibov, tá? Principalmente quando a gente olha o índice aqui, eu canso de falar, né? Isso daqui característica da tendência, né? Então você faz uma perna, aí depois tem muita briga, e nessa briga aqui você tem várias violações, várias tentativas, né? Depois, olha só, caiu aqui para esse patamar, você tem várias violações, e é assim que ele funciona. Então aqui nós tivemos violação, isso daqui é uma consolidação, né? Uma bandeira de baixa, numa tendência macro de baixa, né? E veio aqui violar o fundo, né? Então para mim tem mais queda aqui nesse índice. É com essa cabeça que eu estou operando. Então o que nós fazemos com essa cabeça? Aqui a cabeça é essa daqui, né? Toda vez que ele vem aqui e tenta fazer um novo topo, nós vendemos novamente, assim como fizemos essa semana, e se por um acaso ele perder fundo aqui, nós vendemos também. E é assim que vamos operar até ele reverter a tendência, que não sei o quando vai ser, tá bom? Então, essa semana aqui, venda no índice continua, tá? O dólar, a mesma coisa, né? Continua compra, né? Olha só, eu falei que ele foi lá no 5.800, ele chegou a bater 5.811 e acabou fechando aqui no 5.749, né? Mas tendência de alta aqui, não tem o que falar no gráfico semanal. No gráfico diário também, olha só, fez o pivô de alta aqui dos 5.700, isso aqui pode ser só um pullback para continuar subindo, tá? Então, até prova em contrário, esse dólar continua para cima, e aí olhando aqui para day trade nos 60 minutos, né, o que eu vou falar aqui? Olha, mesmo que ele abrir e ele vier aqui nessa região, tem compra. Se por um acaso ele vier aqui até os 5.600, 5.600 e pouco, tem compra novamente, tá? E eu só desisto dessa tendência quando ele perder esses 5.600 e começar a fazer pivôs de baixa. Então essa semana, essa é o pensamento aí do dólar, tá? Small caps. Chegou, violou aqui, né? Depois acabou devolvendo na sexta-feira, subiu um pouco, né? Mas para mim continua sendo aqui topo mais baixo, topo mais baixo, então para mim ainda tem mais queda em small caps, tá? Assim que eu estou vendo. Indo para os setores, nós temos aqui o setor de materiais básicos, está caindo, tá? Se fizer esse pivô de baixo aqui, é perigoso, vai ter bastante queda no materiais básicos, tá? O setor industrial não decidiu ainda, né? Tá para cima, né? Mas está aqui deixando essa sombra. Eu acho que como o mercado deu uma pesada, ele não conseguiu subir, mas é para cima, tá? Se for, eu não vendo o setor industrial. O setor de consumo, para mim isso daqui é o que está valendo, continua sendo essa tendência de baixa, né? Aqui é um pulinho do gato morto, né? Uma bandeirinha de baixa, se cair aqui eu vendo o setor de consumo. Ele deu essa reagidinha aqui por causa da reação do DI, né? O setor imobiliário, até que foi resiliente, né? Então, assim, nós continuamos tendo aqui topos mais baixos, né? Então, se perder aqui, para mim, é venda. O setor financeiro, entregando um pouco a rapadura, nós continuamos aqui com topo mais baixo, né? Então, parece que ainda quer cair mais o setor financeiro. E o Itaú virou para baixo, então isso daí é importante. Itaú e o Banco do Brasil indo para baixo, nós podemos ter mais quedas, né? Vamos ver os gráficos deles. O setor de utilidades continua resiliente, né? É um setor bom para inflação e tal. É difícil dele subir com o mercado pesado desse jeito, mas é o setor que tem mais compras aí da bolsa no momento, tá? O Itaú, olha só, deu essa virada para baixo, provavelmente esse Itaú vem aqui testar o fundo, né? Nós abrimos um swing trade de venda falando sobre esse pivô de baixo aqui, então consolidação, mercado pesado, veio aqui, fez isso e olha, já deu parcial aqui, maravilhoso esse trade no Itaú. Nós falamos aqui na abertura do mercado, o pessoal lá do Método DX, falamos ao vivo com eles para fazer essa venda, né? O Bradesco continuou nessa consolidação aqui de baixa, fez uma semana positiva, mas eu não confio nesse Bradesco, né? Para mim é só venda. A Sambi, uma bagunça, né, generalizada, eu prefiro não operar. O Banco do Brasil, olha, fez uma barra significativa aqui, né? Então, uma queda de 3,5%. Se perder esse fundo aqui dos 26, tem venda no Banco do Brasil, tá? Aí o alvo dela é aqui. Deixa eu até deixar marcado aqui no gráfico, onde é o alvo dessa venda aqui. Nós estamos falando aqui dos 23,50, né? Uma bela de uma venda aí, mais ou menos uns 10%. A Vale, tá com cara que vai perder aqui, né? E aí vira aqui nos 56. Difícil de operar a Vale aqui nessa região, né? Mas no day trade pode ser que dê oportunidade de venda.
A Petro também, olha só, fez uma semana aqui importante, né, de queda. Então foi 5% de queda. Nós falamos que tinha venda aqui, né, e ela ainda foi generosa, que vou colocar aqui no gráfico diário, e aí na análise diária nós falamos sobre isso daqui, né. Ela deu essa primeira venda aqui, depois veio fazer um pullback, e aí nós falamos, ó, isso aqui tá com cara de pullback, se perder aqui tem mais venda, né? E na sexta-feira foi aqui, fez mais um pivô de baixa, né? O alvo dessa Petro aqui é nos 34, né? Depois a gente vê o que acontece. Seguindo aqui a B3, tá estranha, né? Essa B3, por causa dessa barra de alta aqui, né? Então, assim, eu prefiro não operar B3 no momento. A VEG, só tendência de alta, né? Então isso daqui foi um pullbackzinho que ela fez na sexta-feira, né? Normal, teve bastante volatilidade. Se ela voltar aqui, eu acho que ela segura aqui e volta a subir, tá? Mas se vier aqui, tem mais compra em VEG, tá? VEG é só compra, tá? Não tem venda. Magalu, só venda, não tem compra. Então aqui, se perder o fundo, tem venda. Aqui, day trade também tem muita venda, tá bom? E para finalizar, as commodities, nós temos o milho aqui. Se o milho conseguir vencer 64, podemos pensar em voltar a comprar, tá? Aqui eu ainda não recomendo. O boi, se perder o fundo, tem venda. Enquanto ele estiver aqui, não tem mais nada para fazer. A soja, ela está caindo, né? Mas está difícil de operar aqui com esses gaps. Eu acho que essa soja pode vir aqui nos 20 ainda, né? E o café continua para cima. Isso daqui é um pullback no topo rompido, já fez uma reaçãozinha, né? Se fizer pivô de alta, tem compra no café, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Resumo da ópera. O mercado no Brasil ainda continua pesado, o dólar ainda continua para cima, o índice ainda continua para baixo, até prova em contrário, a gente opera assim durante a semana, se tiver qualquer movimentação, na análise de abertura de mercado, aqui ou no Instagram, nós vamos falar sobre isso. No mercado lá fora, ele continua pesado, então, assim, a tendência é de alta, mas está fazendo uma correção com bastante volatilidade, pelos motivos que nós já falamos. Essa semana sabíamos que ia ter volatilidade, operamos essa volatilidade, e aí isso daí pode se tornar uma oportunidade. Então, assim, não se deixe iludir pelas notícias, fim do mundo, curva de juros, não sei o que lá. Expliquei bastante aí no vídeo, em algum lugar aqui tem o card desse Momento Economês que eu fiz ontem, né? Vale a pena assistir para entender melhor isso daí, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @bmfmo10. Se quiser operar com a gente no método DX, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.